A paz do Senhor. Gostaria de deixar uma breve palavra para os irmãos. O livro de Marcos, a partir do capítulo 10, a partir do versículo 46. Vou lendo para não tomar o tempo. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele está o chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Pai querido, Pai amado, graças te dou por mais um dia de vida. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, meu Senhor Jesus, de verdadeiramente estar trazendo Tua palavra. Senhor, verdadeiramente não sou nada, não sou ninguém, não sou digno de Sua misericórdia, nem de Sua graça que nos alcançou. Não sou digno do sacrifício que o Senhor fez naquela cruz pela minha vida, Pai, pela vida de todos aqueles que estão escutando essa palavra, que irão escutar essa palavra, Pai. Deus, em nome do Teu Filho amado, eis-me aqui, meu Senhor Jesus. Que só possa verdadeiramente me tomar em Tuas santas e poderosas mãos. Usa-me, Senhor Jesus. Verdadeiramente, Pai, que não venha ser eu falando, mas sim o Senhor através de mim, Pai. Deus, em nome do Teu Filho amado, meu Senhor Jesus, que não venha sair nada de mim, meu Senhor Jesus, mas tudo aquilo que vem verdadeiramente de Ti, Pai. Em nome do Teu Filho amado, usa-me, meu Senhor Jesus. Que a palavra possa ir de encontro, Pai, aos corações de todos aqueles que a ouvirem, Pai, no nome do Teu Filho amado. É tudo eu te peço, já te agradeço, no nome do Seu Filho amado. Amém. Essa palavra, ela vem falando sobre esse cego Bartimeu. E ela verdadeiramente chamou a minha atenção por justamente se tratar de um cego. Naquela época, assim como também muitas vezes acontece na época de hoje, aqueles que tinham algum tipo de deficiência física ou auditiva ou visual, eles eram marginalizados da sociedade. Mas como assim marginalizados? Marginalizados no sentido de estar à margem, de estar destacados, de estar verdadeiramente não no centro, num lugar de talvez destaque, de importância, mas sim no canto, um local muitas das vezes esquecido. E essas pessoas, esses deficientes, naquela época, como muitas das vezes acontece hoje em dia também, eles estão nesses cantos, muitas das vezes esquecidos. E a palavra, ela começa a falar: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, verdadeiramente a palavra já fala que ele era cego, ou seja, ele não podia ver. Mas quando ele ouviu Jesus de Nazaré, ou seja, ele verdadeiramente conseguiu reconhecer a voz de Jesus, sendo que em nenhum momento no texto relata que ele já conheceu Jesus. Ou seja, apenas de já conheceu no sentido de poder ouvir a voz de Jesus. Nisso, quando ele ouviu a voz de Jesus, ele começou a gritar. Mas por que gritar? Para verdadeiramente chamar a atenção de Jesus. E vem falando que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ou seja, como muitas das vezes nós vemos também os mendigos na rua, eles já tinham uma condição que era muito singular, uma condição muito única, que era a cegueira. E por causa disso, e diversas coisas que aconteceu durante a vida dele, ele chegou a pedir esmolas.
Ou seja, ele já estava no canto, ele já estava marginalizado, e mesmo assim ele ainda estava pedindo esmolas. Ou seja, ele tinha tudo, verdadeiramente tudo, para duvidar do Senhor, para verdadeiramente culpar o Senhor por tudo aquilo que ele estava passando, por ele ter nascido com aquela condição, por ele verdadeiramente nunca ter visto em toda a sua vida, nunca ter conquistado verdadeiramente o benefício da visão, porque isso foi tirado dele antes mesmo dele nascer. Ele poderia ter verdadeiramente se culpado com isso pelo resto da sua vida. Mas, ao invés disso, ele reconheceu a voz de Jesus Cristo. Por ele pedir esmolas, verdadeiramente o Senhor ministrou ao meu coração, que eu fiquei me perguntando: Senhor, como ele reconheceu a voz de Jesus se ele nunca, ao menos, ouviu Jesus falar? Então o Senhor ministrou ao meu coração que, por muitas pessoas passarem por ali, elas falavam dos feitos de Jesus Cristo de Nazaré. Elas falavam como Jesus era, como verdadeiramente Jesus ele se portava, como ele agia, seus milagres. E nisso eu me perguntei: Senhor, tá bom, essas pessoas, elas falavam esses milagres, elas verdadeiramente, elas falavam todas as ações de Jesus, mas mesmo assim, como esse cego ele foi capaz de discernir, de poder saber que era Jesus que estava falando, apenas ouvindo? E nisso o Senhor ministrou meu coração que, pela vontade dele, pela verdadeiramente a fé dele, a vontade dele de ser curado por aquilo que Jesus tinha dito, o Espírito Santo permitiu que ele verdadeiramente reconhecesse a voz de Jesus Cristo Nazareno. Verdadeiramente um sobrenatural acontecendo na vida dele, sem mesmo ele ter verdadeiramente reconhecido Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Mas, como Jesus já tinha dito, a vinda do Espírito Santo, ele disse que deixaria o Espírito Santo para nós. E nisso aquele homem ali necessitado, que sempre esteve a sua vida inteira buscando isso, buscando verdadeiramente poder ver verdadeiramente até uma cor, com o coração quebrantado, verdadeiramente com aquele desejo ardendo em seu coração que só ele conhecia, o Senhor permitiu. O Espírito Santo, o poder verdadeiramente do Deus Pai nessa terra, permitiu que ele reconhecesse a voz de Jesus Cristo. O que o Senhor ele quer falar comigo e contigo nessa noite? Aquilo que verdadeiramente em sua vida você tem buscado esses anos todos. Mas, Senhor, esses anos todos eu ainda não consegui conquistar aquilo que queria. Eu ainda não consegui ainda atingir as metas que eu coloquei desde alguns anos, desde cedo. Creia da mesma forma como esse cego creu. Ele passou a sua vida inteira cego, sem ter a capacidade de ver. Da mesma forma que você passou a sua vida inteira com essas metas, com esses planos que você tem apresentado diante do Senhor. Mas, da mesma forma que ele creu. Mas não foi apenas isso, é um conjunto de fatores que levou a isso. E vamos continuar no texto. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que verdadeiramente isso quer dizer? Ele chamou a atenção de Jesus. Nisso eu gostaria de deixar um versículo que se encontra em no livro de Tiago.
Aleluia. No livro de Tiago 4, a partir do versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Ou seja, aqui ele está falando verdadeiramente de um pedido, não só da oração, que é uma conversa diária, que é verdadeiramente um particular com o Senhor. Ele está falando de um pedido. Da mesma forma como esse cego, ele chamou a atenção de Jesus, que nós vamos falar mais daqui a pouco. Mas principalmente, ele soube como pedir. E não foi um ato egoísta, não foi algo vão, algo que muitas das vezes, algo descartável, algo, Senhor, eu quero uma bola para poder jogar futebol com os meus amigos, ou então eu quero um computador para eu poder mexer no computador e poder ver as coisas na internet. Não era isso, era algo íntimo, algo pessoal, era algo que verdadeiramente faria a diferença total na vida dele, que era o que? A sua visão. Ele não podia ver. E nisso, o que ele diz, principalmente Jesus, filho de Davi, chamando verdadeiramente Jesus e dizendo: tem misericórdia de mim. Nisso ele se põe diante de Jesus, falando isso, e ele reconhece verdadeiramente os seus erros, ele reconhece suas falhas, e ele pede por misericórdia. Mesmo sem ter visto, no caso, sem ter ouvido Jesus, quando o Espírito Santo permite que ele reconheça a voz de Jesus, ele já se quebranta, ele já pede por misericórdia. Creio eu que muitas vezes durante a vida dele, ele se perguntou por que ele nasceu daquela forma, com essa deficiência. Mas mesmo assim, na primeira oportunidade, ao ouvir Jesus, ele pede por misericórdia. Ou seja, ele soube como pedir, como chamar a atenção de Jesus. Como você tem chamado a atenção de Jesus? Nós devemos verdadeiramente aprender com esse cego. Olha como ele se trata diante de Jesus. Senhor, tem de misericórdia de mim. Senhor, eu vivo com essa deficiência minha vida toda. Eu tenho minhas lutas, mas tem misericórdia de mim. E nisso gritando, justamente o que? Pedindo por socorro, para chamar a atenção de Jesus. Para que o milagre ele possa acontecer em nossas vidas, nós precisamos chamar a atenção de Jesus, precisamos saber como pedir ao Senhor. Precisamos verdadeiramente fazer com que o Senhor ele verdadeiramente escute e as nossas orações, os nossos pedidos, eles venham verdadeiramente agradar ao Senhor e eles venham verdadeiramente chegar até o Senhor. Nós precisamos disso, precisamos verdadeiramente, como ele fez aqui, gritar para chamar a atenção de Jesus. Nós precisamos da mesma forma, através dos nossos pedidos, sabendo como pedir, sabendo como verdadeiramente nos quebrantar diante do Senhor, como ele se quebrantou ali na presença de Jesus. Nós precisamos chamar a atenção do Senhor para que o milagre ele possa acontecer em nossas vidas. O Senhor está te dizendo aquilo que você tem pedido, os seus planos, aquilo que a sua vida inteira você tem pedido diante dele. Chame a atenção dele. Chame a atenção. Se é uma cura, chame a atenção. A palavra diz que ele é o mesmo Deus de ontem e o mesmo Deus de hoje. Então, o que nós podemos entender? Se ele operou milagres ontem, ele pode e ele continua operando milagres hoje. Chame a atenção desse Senhor, da mesma forma como esse cego chamou. Procure chamar a atenção, procure verdadeiramente se quebrantar diante dele. Procure ter um coração contrito. Procure buscar a face dele, verdadeiramente. E nisso o texto vai continuar falando. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. E nisso estão aquelas pessoas na sua vida que verdadeiramente estão ali para tentar te puxar para trás, tentar verdadeiramente paralisar esse plano que você tem tanto pedido ao Senhor.
Ali ele estava em um momento crucial e ele nem sabia. Ele não sabia que ele estava a ponto de ser curado. Assim como muitas das vezes nós não sabemos que estamos a ponto de receber aquilo que nós tanto pedimos ao Senhor. E nisso, aqueles homens o repreendiam, falando: por que você está falando tão alto? Não precisa gritar. Mas nisso, se ele não tivesse gritado, ele não tinha chamado a atenção do Senhor. Muitas pessoas podem falar para você: pô, por que você ora tanto? Por que você pede tanto por isso? Já passou, não dá mais tempo. Mas você não pode dar ouvidos, porque pode ser que você esteja no mesmo momento que esse cego. Pode ser que você esteja a ponto de receber o seu milagre, a ponto de receber a sua cura. E você, da mesma forma com esse cego, não pode ouvir a repreensão daqueles que estão falando para você parar de gritar, para aqueles que estão falando para você parar de deixar de orar por aquela causa, deixar de verdadeiramente pedir ao Senhor, de se prostrar diante do Senhor, fazer propósitos diante do Senhor por aquela causa. Não pare verdadeiramente, não pare como esse cego não parou de gritar. E nisso vai falando: mas ele gritava ainda mais. Ou seja, não deixe com que essas pessoas te parem, mas continue gritando ainda mais. Ou seja, quando essas pessoas falarem, você tem que orar ainda mais, tem que buscar ainda mais, como esse cego. Esse cego é verdadeiramente um exemplo para nós, daquilo que nós devemos fazer para alcançar o favor do Senhor, alcançar verdadeiramente a misericórdia, alcançar a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Faça como ele. Quando te repreenderem, quando falarem para você não fazer mais, não verdadeiramente se quebrantar diante do Senhor daquela causa que você tem pedido há tanto tempo, de que você tem colocado aos pés do Senhor há tanto tempo, você verdadeiramente, você começa a buscar mais, a pedir mais, como esse cego fez. Porque verdadeiramente você pode estar no seu momento como esse cego esteve. Um momento em que você não sabe que você está a ponto de receber o milagre. Mas você vai receber o milagre naquele momento. E nisso, vai falando, Jesus parou e disse: chamem-no. Ou seja, chegou o momento dele. As suas orações chegaram até o Senhor. E o Senhor diz: chamem-no. O Senhor diz: deixa eu ver o que ele tem me pedido. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Nisso, eu gostaria de deixar outro versículo que se encontra em João 16, a partir do versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Em algumas Bíblias, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E nisso, essas pessoas que chamaram o cego, elas estavam na multidão. Ou seja, essas pessoas, elas estavam ouvindo Jesus e aquilo que ele falava, suas parábolas, estavam começando a entender sobre Jesus. E nisso, eles falam para ele: ânimo. Ou seja, eles mesmos conseguiram perceber, por já estar seguindo Jesus, que aquele cego seria curado, porque Jesus pediu para o chamar. Ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Nisso eles falavam: ânimo, ele o está chamando. Ou seja, como foi dito aqui, o Senhor ele fala as coisas para que nós tenhamos paz. E nisso ele fala que no mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Ali, aquele cego, ele pode ter terminado de gritar para Jesus ter misericórdia dele, e ele pode ter pensado que Jesus não daria atenção a ele. Mas Jesus manda chamar ele. De todas as aflições que ele tinha passado até aquele momento, ele provavelmente desacreditou que Jesus prestaria atenção nele. Mas verdadeiramente chegou o momento dele. O Senhor, ele alcançou o favor do Senhor. Ele verdadeiramente
teve bom ânimo diante daquela situação. Ele poderia até estar triste, mas aqueles que estavam seguindo Jesus, aquela multidão, aqueles que foram chamar ele, eles disseram para ele: tenha bom ânimo. O mestre, ele vai curar você, o mestre está chamando. O mestre, aquele que verdadeiramente tem poder para curar, aquele que tem poder para fazer, ele está te chamando. Ou seja, nós precisamos da mesma forma ter em mente que quando nós esmorecermos, assim como eu acredito que esse cego ele esmoreceu quando ele terminou de gritar, achando que o Senhor não tinha dado ouvidos, nós precisamos crer que da mesma forma a multidão, ou seja, aqueles que estão caminhando, aqueles que estão seguindo com o Senhor, vão dizer para nós, muitas das vezes um irmão vai dizer para nós: tenha bom ânimo, o Senhor está chamando. Ou seja, o Senhor ouviu as suas orações, ou o Senhor ouviu as suas petições. Não desista, continue e persista, da mesma forma que esse cego persistiu. E nisso vai falando: lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. E a palavra do Senhor vai falar em Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O Senhor, ele fala para ele: o que queres que eu te faça? Ou seja, eu ouvi a sua oração. O que você quer que eu faça? O que você tem me pedido que você quer que eu realize? Você alcançou o favor diante de mim. Você conseguiu chamar a minha intenção. O que você quer que eu faça? E ele fala: Mestre, eu quero ver. Ou seja, quando se apresentar diante do Senhor, seja bem claro com aquilo que você quer diante do Senhor. Não coloque muitas coisas. Seja claro: Senhor, eu preciso desse milagre. Senhor, eu preciso ver. Senhor, eu preciso ouvir. Senhor, eu preciso andar. Seja claro, seja específico. O Senhor, ele te pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Seja específico. Diga: Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, eu necessito ver. Eu necessito ouvir. Eu necessito. Verdadeiramente, seja claro, seja específico. Diga ao Senhor o que você quer. Diga aquilo que tem ardido no seu coração, aquilo que você tem pedido todos esses anos. Diga diante do Senhor. E ele vai falando: vá, a sua fé o curou. Ou seja, a sua certeza daquilo que você espera e daquilo que você não vê. Ou seja, aquele cego, ele já não tinha capacidade de ver. Ele só esperava. Ele só esperava pela possibilidade de poder ver. Ou seja, aquela fé, aquela certeza daquilo que ele esperava de um dia poder ver. Como a palavra diz, foi de um tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, foi verdadeiramente suficiente para que o Senhor o curasse. Espere verdadeiramente. Tenha certeza daquilo que você espera. Tenha essa fé, essa certeza daquilo que espera, daquilo que verdadeiramente não se vê. Nós podemos não contemplar com nossos olhos carnais, mas nós podemos pedir ao Senhor para contemplar com os olhos espirituais, para que verdadeiramente nós possamos enxergar aquilo que o Senhor ele tem, aquilo que o Senhor ele nos dará. Nós precisamos verdadeiramente esperar, ter essa convicção de que aquilo pode e que aquilo vai acontecer. Nós precisamos aprender verdadeiramente com esse cego. Esse cego, ele nos ensina e ele nos diz aquilo que nós devemos fazer para verdadeiramente ser curados.
para que o milagre aconteça em nossas vidas. Tome esse cego como exemplo para a sua vida. O Senhor, Ele fala essa palavra justamente porque Ele sabe que você tem pedido, o que você tem pedido diante dEle. E nisso Ele diz: persevere, continue, busque chamar a minha atenção, como esse cego Ele chamou. Busque verdadeiramente ter essa fé como esse cego teve. Não desista, persevere. O Senhor, Ele verdadeiramente, Ele quer realizar aquilo que você tem tanto pedido a Ele, aquilo que você tem tanto apresentado diante dEle. Eu gostaria de deixar essa palavra para os irmãos e verdadeiramente eu gostaria de desejar uma boa noite a todos. Pai querido, Pai amado, graças te dou mais dia de vida. Eu Senhor Jesus, que essa palavra ela possa ter verdadeiramente ido de encontro aos corações dos seus irmãos, meu Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, que verdadeiramente possa ter falado, meu Senhor Jesus, com seus irmãos. Pai, no nome do teu Filho amado, que o Senhor possa dar uma boa noite a todos e que verdadeiramente todos possam dormir bem para a honra e a glória do teu santo nome. Muito obrigado por tudo que tu és, por tudo que tu fazes. É tudo eu te peço, já te agradeço, no nome do teu Filho amado que morreu naquela cruz por nós.